Um certificado aqui de reservista, até para mostrar para os companheiros, né, que me conheceram muito depois, que o Elias Chidiac tinha cabelo, por incrível que pareça, na brincadeira, mas né, eu quero aqui incentivar o nosso exército que possa estar abrindo inclusive mais vagas, né, em Araraquara, para que os araraquarenses possam realmente servir e ver o quanto é bom servir a nação. Em Araraquara, no início de 1911, alguns líderes locais começaram a se mobilizar no sentido de criarem a linha de tiro cívica da cidade. Finalmente, em 10 de setembro de 1911, em publicação levada a efeito no jornal O Republicano, o senhor Major Cristiano Infante Vieira comunicava a fundação da linha de tiro de Araraquara. Sua primeira diretoria teve a seguinte constituição: Presidente Major Cristiano Infante Vieira, Secretário Major Eulógio Pitombo, Tesoureiro Coronel Luiz de Ulloa Castro. A linha de nossa cidade, que passou a funcionar efetivamente no início do mês de outubro do mesmo ano, embora tenha sido organizada dentro das instruções baixadas pela Diretoria-Geral, funcionou como suas co-irmãs pelo interior, especificamente de forma cívica e com fundamentos associativos, com sócios pagantes. Ficou assim até o ano de 1917, ocasião em que os procedimentos para a regulamentação das linhas no interior do estado foram finalmente determinados, e os sorteios para a escolha dos jovens que deveriam servir ao exército passaram a ocorrer também nas cidades do interior. Serviu o tiro de guerra em 1962, foi na Rua 8, esquina da Feijó. Nosso sargento, eram 4 sargentos, 4 turmas, cada turma era 70 atiradores. Sargento Hermano, pela ordem hierárquica, Sargento Godoy e Sargento Câmara. O Wilson Câmara faleceu há uns anos atrás. Em homenagem a ele, tem uma rua aqui em Araraquara com o nome dele. Aqui está um crachá, é uma recordação do tiro de guerra, Meneghelli, meu nome, número 30. E eu tenho aqui um caso interessante que aconteceu naquela época. Foi no estande de tiro lá nos Brito, e o sargento Adriano estava na mesa com as documentações de tiro ao alvo, e eu era o conferente dos tiros que acertavam no alvo, fazia a marcação. E nesse dia era tiro ao alvo com cavalete em pé, apoiado. E um dos atiradores recebeu a ordem de dar os tiros. Ele puxou o gatilho e só picotou a cápsula. A espoleta não explodiu, portanto a bala não foi ao seu local. Esse atirador tirou a arma do cavalete, virou para o sargento apontando para o chão e o tiro disparou. Mas foi um pânico total, uma poeira, porque o chão lá é de terra. E eu me preocupei, que eu não vi aquela hora de o vento tirar aquela poeira. E corri para o sargento se ele tinha sido alvejado. Ele falou que não, que estava tudo bem. A única coisa é que ele estava tremendo inteirinho. Quando eu me alistei em 85, muito bom, nós trabalhamos na época a campanha de vacinação da polio, que foi interessante, vários eventos que a gente participou, Festa Nossa Senhora Aparecida, na cidade teve outras coisas que a gente sempre estava presente, sempre auxiliando a população, sempre auxiliando a sociedade, e isso marca muita gente, no sentido de construir e de fazer muita coisa. Frente ao inimigo, correr perigo, se temos por ela vida. A linha de tiro de Araraquara teve definida sua incorporação oficial pela Diretoria-Geral dos Tiros de Guerra de São Paulo em outubro de 1917.
Com a decisão, o organismo araraquarense recebeu a designação numérica 610 e teve o termo federal incorporado a seu nome, passando a chamar-se Linha de Tiro Federal número 610 de Araraquara. A partir de então, pela primeira vez na República, os jovens araraquarenses passaram a concorrer ao sorteio anual para o serviço militar. O primeiro sorteio a que concorreram jovens de Araraquara se deu no final de 1917 para o serviço militar de 1918. Pouco depois, em 8 de abril de 1918, foi baixada pela Confederação dos Tiros do Brasil a Instrução para as Sociedades dos Tiros Incorporados, em cujas disposições determinava a extinção do cargo de diretor das linhas de tiros. A linha de tiro de Araraquara, na época, contava com 166 sócios pagantes, que recolhiam junto aos cofres da organização o valor de R$2.000 para ter direito de fazer parte de seus quadros. Seu presidente era o coronel Luiz Pinto Ferraz. Não fui eu que fiz, não foram as pessoas que trabalham no tiro de guerra que fizeram acontecer. Foram todos os colaboradores, todos aqueles que realmente têm o tiro de guerra como algo bom na sua vida. Por despacho de 19 de março de 1932, finalmente a linha de tiro federal de Araraquara, que na ocasião já contava com cerca de 400 reservistas, foi incorporada à diretoria-geral na condição de tiro de guerra. Embora a luta fosse antiga e tenha tido a participação de muitos líderes locais, o sargento Mário Mariano, que prestava serviço há tempos na linha araraquarense, foi considerado o grande responsável pela conquista. O telegrama informando as autoridades locais sobre a decisão chegou à cidade no dia 20 de março e comunicava também que a antiga designação numérica 610 seria mantida e, pela sua nova condição, o organismo da cidade passaria a chamar-se Pelotão número 610 ou Tiro de Guerra número 610. A notícia foi liberada para publicação no dia 26 do mesmo mês. A partir desta data, acabaram-se os sorteios em Araraquara, com o tiro de guerra local organizando as convocações propriamente ditas, a fim de suprir a seu efetivo, que com sua elevação à condição de quartel passou a ter. Ficou também assentada a manutenção do sargento Mário Mariano à frente do organismo, agora na condição de instrutor do tiro. A boa notícia somente foi veiculada pela imprensa no jornal O Imparcial em 27 de março, depois que todas as diretrizes já estavam determinadas. Sou da turma de 1966. O sargento meu da época era o sargento Câmara. Tenho orgulho de falar que eu prestei o tiro de guerra. Eu só acho que na época nós somos em 10 irmãos, 5 irmãos homens, e eu digo que minha mãe prestou também o tiro de guerra 5 vezes. Eu quero desejar esses 100 anos que está comemorando o tiro de guerra, muitas felicidades, muitas realizações, e os atiradores atuais e os próximos que vierem, que mantenham a disciplina, mantenham seu estudo. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu canal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Você sabe de onde eu venho. Chegando em Araraquara, eu verifiquei que o tiro de guerra ele estava, de certa forma, fechado para a população. E alguns eventos importantes, na minha opinião, para a cidade e até mesmo para o estado de São Paulo, não vinham sendo comemoradas. Vamos começar pelo 7 de setembro. Há 11 anos que não havia uma comemoração de 7 de setembro. O 9 de julho, há 12 anos não era comemorado o 9 de julho. Essa data tão importante para o estado de São Paulo e ela simplesmente não era comemorada na cidade de Araraquara. Implementamos ainda mais as comemorações do Dia das Mães
nós separamos a comemoração do Dia da Vitória, que passou a ser comemorado isoladamente, na sua data prevista, para que nós pudéssemos, dessa forma, prestar uma homenagem a estes que, na minha opinião, são nossos verdadeiros heróis, são heróis vivos. Nós temos aqui ex-combatentes, ex-pracinhas, como chamam, vivos, conversando com os ex-combatentes e com alguns amigos que já estavam aqui na cidade, né, inclusive ex-chefes de instrução, chegou a ideia de criarmos no tiro de guerra um monumento dedicado aos ex-combatentes. Conseguimos criar esse monumento com o apoio da Prefeitura Municipal, com o apoio de alguns comerciantes da cidade que fizeram doações e com o trabalho braçal dos próprios atiradores, que foi quem realmente conseguiu fazer e criar o monumento lá. Comecei a me perguntar de onde surgiu o tiro de guerra em Araraquara, o porquê do tiro de guerra em Araraquara. Eu vi no jornal local uma reportagem do senhor Hamilton Guimarães Pinto Mendes, onde ele falava histórias do tiro de guerra, que eu achei muito interessante. Mandei um e-mail, tinha um e-mail embaixo, né? História e Arte, se eu não me engano, eu acredito que deve permanecer até hoje, História e Arte, o e-mail do Hamilton, e pedi informações do que ele tinha sobre a história do tiro de guerra de Araraquara. Para minha surpresa, o e-mail foi respondido, até então não conhecia o Hamilton ainda, o e-mail foi respondido, informando que ele tinha um vasto levantamento sobre a história do tiro de guerra. Aí iniciamos os conhecimentos dele desde 10 de setembro de 1911, daí está se aproximando o centenário. Esse centenário foi graças a esse levantamento, só assim nós podemos saber que realmente o nosso tiro de guerra estaria completando 100 anos, agora em setembro de 2011. Aproveito também a oportunidade para agradecer às autoridades municipais pelo empenho na comemoração dos 100 anos. O comunicado oficial da Diretoria-Geral dos Tiros de Guerra de São Paulo, enviado para Araraquara, foi publicado na edição do jornal O Imparcial daquele 27 de março de 1932. Assim ao Brasil faremos oferta igual de amor filial, que a ti pátria salvaremos, é brilha a glória cuja vitória. Mas queremos com fervor a guerra. Meu nome de guerra era Salvador 66. O Exército, Braço Forte, Mão Amiga. É uma escola de civismo, tiro de guerra, sem sombra de dúvidas foi para mim. A parcela considerável dos meus amigos foram feitas as amizades lá no tiro de guerra. Foi uma sumidade, eu consegui passar em primeiro lugar no curso que eles chamavam curso de cabo na época, que é o monitor, né? E depois ser excluído, com apenas 2 meses de curso, fui excluído tal, porque é pelo meu bom comportamento, é lógico, né? Hoje eu sou constantemente convidado para ser mestre de cerimônia nas solenidades do tiro de guerra. Amo aquilo que eu faço, gosto muito, muito, muito mesmo. E eu fico olhando, falando que interessante. Eu que fui pego a laço, hoje faço questão de frequentar o tiro de guerra, porque vale a pena. Com a eclosão do movimento constitucionalista em 9 de julho de 1932, os jovens araraquarenses que integraram o primeiro efetivo do tiro de guerra local se viram envolvidos em um acontecimento que quase os enviou sem qualquer preparo para os campos de batalha. Tal situação somente não ocorreu em razão da grande afluência de voluntários que se apresentaram na cidade pela causa. 541 araraquarenses, uma mulher, seguiram para o fronte. Além disso, o destacamento de polícia local foi enviado para reforçar as forças que estavam se organizando em São Paulo e, por esse motivo, coube ao Tiro de Guerra 610 o policiamento da cidade, bem como o desempenho de outras funções para a manutenção da ordem. Bom, fico muito feliz de poder falar um pouquinho nessas comemorações do centenário do Tiro de Guerra de Araraquara, que é a segunda linha de tiro mais antiga, né, do Brasil. E eu lembro quando em 2004, 2005, o Hamilton começou a fazer o levantamento histórico, né, para ver toda a história de como surgiu o tiro de guerra de Araraquara. E foi um esforço muito grande levantar todas essas informações para que a história pudesse ser reconhecida como ela é e vai ser comemorada agora no centenário. E eu, por ter tido o privilégio de ser
muito amigo de um veterano da Segunda Guerra Mundial, piloto na Segunda Guerra Mundial do primeiro grupo de caça, comandante Fernando Corrêa Rocha. Tínhamos um cidadão, no caso que ele faleceu já em 2008, que lutou na Segunda Guerra Mundial, mas ainda a história não conseguiu ser coberta da mesma forma que a história do tiro de guerra tem sido coberta, né? Tem sido levantada para ser homenageada e celebrada nesse centenário. Então acho muito importante aproveitar já todas essas comemorações e lembrar que existiu também um veterano da Segunda Guerra Mundial, piloto de caça, com 75 missões de combate, que na época os pilotos americanos, ingleses, eles faziam no máximo 30, 35 missões, que era o limite que um piloto suportava, psicologicamente, fisicamente. E eles já iam para casa. Só que no Brasil foi o contrário. Eles tiveram que lutar, chegaram ao limite das missões, e como não havia recompletamento pelo governo brasileiro aos pilotos da Força Aérea, porque houve muitas baixas de pilotos que foram abatidos, atingidos por artilharia antiaérea, caíram em linhas inimigas, linhas aliadas. Como não havia esse recompletamento, os pilotos brasileiros tinham que voar o dobro de missões que qualquer outro piloto voava. Então, durante a ofensiva da primavera, que é o que a gente celebra hoje, o 22 de abril, que é considerado o dia da aviação de caça no Brasil, foi a ofensiva em que os pilotos chegaram a voar de 3 a 4 missões por dia, né? Isso era algo inconcebível para pilotos de outros países. Ninguém ia voar mais de uma missão por dia. Os pilotos brasileiros chegavam a voar de 3 a 4 missões por dia. E o 22 de abril ficou conhecido porque foi o dia em que o Brasil representava só 5% de toda ofensiva aérea na Segunda Guerra. Só que esses 5% foram os que fizeram o maior estrago. Eles foram muito aguerridos, conseguiram atingir todas as metas. E o 22 de abril, então, é comemorado até hoje como o dia da aviação de caça no Brasil. Então, eu acho muito importante que, além da comemoração do centenário do tiro de guerra, a gente possa incorporar a história do primeiro grupo de caça, ter um monumento, fazer uma homenagem ao comandante Fernando Corrêa Rocha, que foi um cidadão heróico dessa cidade, um homem íntegro, correto, de uma grandeza imensurável. E eu acho justo a gente fazer essa homenagem ao comandante Fernando Corrêa Rocha, que é um filho de Araraquara. Atualmente, o CG está como chefe de instrução